pouquinho o que é a técnica Meisner, né? Para explicar um pouco na teoria o que é essa técnica que é completamente prática. Porque eu acho que às vezes é bacana a gente entender um pouco o porquê da gente estar fazendo algumas coisas, né? Principalmente porque a técnica é uma técnica bem diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a estudar aqui. Então, muitas vezes surgem questionamentos, né? Mas por que a gente está fazendo isso? Por que o texto só entra lá na frente? Então, eu acho que é uma maneira legal, assim, de você conseguir entender o que é e até para as pessoas conhecerem um pouco, né? Às vezes alguém que só ouviu falar ou nem ouviu falar, saber o que é. Porque a técnica Meisner aqui no Brasil, ela ainda é pouco conhecida e nos Estados Unidos era a técnica de atuação mais estudada e mais usada atualmente, né? E então, basicamente, o Meisner acabou criando um passo a passo de exercícios e todo o fundamento da técnica é para o ator chegar na verdade, na organicidade, para ele ser o mais honesto e verdadeiro possível em cena, né? Ele dizia que ele não queria ver atores representando, mas sim seres humanos vivendo, porque quando você tem um comportamento verdadeiro em cena, o texto ele vem para complementar isso. E muitas vezes o que nós atores fazemos é achar que o texto tem que contar toda a história, que o texto fala tudo, né? E a gente não tem toda essa base. Então, inclusive por isso que o texto na técnica Meisner entra lá na frente, depois que todo esse fundamento já foi solidificado, digamos, bem sedimentado, porque o que o Meisner sempre diz é que as palavras mentem, mas o comportamento não mente nunca. Então, o passo a passo que ele criou, em cada etapa ele vai acrescentando um elemento novo para ir aumentando o grau de dificuldade dos exercícios, né? E ir treinando o ator de formas diferentes para trabalhar inicialmente com o exercício da repetição, que é um exercício de escuta verdadeira, né? Onde eu realmente estou aqui, eu realmente sou honesta e sincera com o que está acontecendo comigo e você é a mesma coisa. E a relação que se estabelece é verdadeira, porque os dois estão tirando todas as camadas, porque a gente está se desnudando um para o outro, por isso que eu falo que é uma relação de almas mesmo, né? A gente está tirando todas as nossas máscaras, as nossas carcaças, as nossas camadas para trabalhar na nossa vulnerabilidade, né? E o outro a mesma coisa. Então é um trabalho que gera uma conexão muito grande entre as duas pessoas, né, que estão fazendo o exercício. É como se estabelecesse um fio imaginário de conexão entre essas pessoas. E aí é onde está tudo, né? E o Meisner diz que quando isso se rompe, a magia se perde. Então, o exercício de repetição é esse fundamento para treinar a escuta do ator, para treinar a conexão entre as pessoas, para fazer com que a gente esteja no aqui e no agora, né? Eu brinco que é como um trabalho de meditação, na verdade, né? Que a repetição, ele diz também que embora comece com as palavras, não tem nada a ver com palavras, porque é um artifício que a gente usa para treinar a nossa presença. Como na meditação, muitas vezes, se você falar para uma pessoa, senta aí e medita 1 hora, ninguém consegue, né? Você tem que estar treinado para isso. E existem várias maneiras de você se treinar. Então, algumas pessoas trabalham com a respiração e com contar a respiração para isso te manter no aqui e agora. Enfim, você vai trabalhando com estratégias para chegar ao momento em que você consegue simplesmente estar aqui respirando e estar no aqui e agora, né? Então, a repetição é mais ou menos isso. Ela começa com as palavras,
mas ela não tem a ver com as palavras, porque tá tudo no não dito, na conexão que se estabelece entre a gente por eu estar aqui presente, sem me preocupar com o futuro, com a próxima fala que eu tenho que dar, com a marca que eu tenho que cumprir ou o que quer que seja, e sem me preocupar com o passado, né? Então, a repetição é um exercício que é o fundamento da técnica para isso, porque sem isso a gente não tem nada, né? Ele fala, a atuação acontece só no aqui e agora, no presente. Se eu não estou aqui presente, eu não estou atuando, porque eu não estou disponível às coisas que estão acontecendo de verdade aqui entre a gente, né? E essa é a única coisa verdadeira que tem, porque aquilo que foi pensado, aquilo que foi ensaiado está no passado. O aqui e agora é o que está acontecendo, né? Então essa coisa de que, como que a gente faz no teatro, por exemplo, né, para ser como se fosse a primeira vez todas as vezes? De fato é a primeira vez, porque mesmo que eu faça isso todas as noites durante 2 meses, em cada dia eu vou estar diferente. Uma coisa diferente vai ter acontecido antes de eu chegar no teatro. A mesma coisa com o meu companheiro de cena. É o que ele fala, é incluir tudo, abraçar tudo e não negar nada, né? Porque eu preciso estar 100% disponível e vulnerável para o momento, para o que está acontecendo agora. E isso é único, é a primeira vez, né? Então não é como se fosse, não é a primeira vez, é você encarar que é, e você já não pressupor aquilo que o seu companheiro de cena deveria estar fazendo ou aquilo que ele vai fazer. Não, é o que está acontecendo agora. É a primeira vez que eu estou ouvindo ele me dizer isso hoje, agora, né? Então a repetição trabalha e treina a gente nesse lugar para ter coerência com aquilo que é dito e aquilo que é ouvido do outro, porque muitas vezes a gente trabalha com isso, com aquilo que a gente acha que deveria estar acontecendo, mas não é o que está acontecendo. Então isso não existe, né? Por isso que tudo se torna tão verdadeiro, porque é de fato o que está acontecendo. É a gente não se prender à expectativa de nada, a resultado emocional nenhum. É viver. Então todo treinamento do Meisner é para isso, é para você treinar a sua presença e todas essas habilidades para você poder entrar em cena e viver. Viver o aqui e agora 100%, verdadeiro, de verdade conectado com o outro. Porque é aqui que a atuação acontece, é só aqui que ela existe, né? Então, o fundamento da técnica, que é a repetição, é para justamente criando essa base para o ator, que inúmeras vezes é esquecida ou é dita na teoria, porque a gente sempre ouve dizer que você tem que estar presente, que a presença é tudo, mas ninguém te ensina como fazer isso. E o exercício da repetição é um exercício muito simples, que o Meisner fala, ele não tem nenhuma dificuldade intelectual, porque não é para ser intelectualmente difícil, é para simplesmente me trazer e me manter no aqui e no agora, conectado com meu parceiro de cena, né? Então é um exercício muito eficiente nesse sentido, né? Uma coisa incrível que você fala, gente, como é que ele pensou nisso, né? E como é que ninguém pensou nisso antes? Depois passa a ser tão óbvio, né? Entre aspas. Então é muito poderoso mesmo. E daí a técnica também trabalha com situações imaginárias e com atividades, que a outra coisa diferente da técnica Meisner, para tudo aquilo que a gente ator geralmente está acostumado, é que o Meisner ele trabalha com a imaginação ao invés de trabalhar com a memória afetiva, né? Que eu falei um pouquinho quando eu contei um pouco da história dele, que essa foi inclusive uma das divergências deles no Group Theater, e é a segunda etapa do Stanislavski, na verdade. Então ele trabalha com a imaginação porque ele diz primeiro que a imaginação ela é inesgotável, porque eu posso imaginar absolutamente tudo aquilo que eu quiser, né? Enquanto que a memória não. A memória eu só posso trabalhar com aquilo que de fato eu já vivi, eu já experimentei,
não dá para eu ter a memória de uma coisa que eu nunca vivi. Então ela te limita. Além disso, ele diz que a memória está no passado, porque eu tenho que me lembrar de alguma coisa que aconteceu. E que se eu estou indo para o passado, eu já não estou mais no presente. Eu já não estou mais no aqui e agora e, portanto, eu não estou mais atuando. Então, por isso que os exercícios de imaginação são sempre coisas que acabaram de acontecer, ou que eu acabei de ficar sabendo, para potencializar aquilo que eu estou imaginando, né? Porque uma coisa é eu acabar de ficar sabendo que a minha mãe morreu. Outra coisa é eu lembrar que a minha mãe morreu há X anos atrás, né? Que é memória e que tem um tempo, né? A coisa, quando ela acaba de acontecer, ela tem um poder emocional, né, muito mais forte. E então ela sempre te mantém no presente, no aqui e no agora, né? E além disso, a outra questão que foi fundamental, na verdade, em toda a divergência que eles tiveram no Group Theater, é que a imaginação ela é muito mais saudável para o ator, porque ela não vai mexer em nenhuma ferida aberta ou não do seu passado, né? E de repente trazer à tona alguma questão que você não tem controle de como aquilo vai reverberar na sua vida depois, né? A imaginação é uma coisa que você vai imaginar do jeito que ele ensina a criar, né, com todos os detalhes para que aquilo seja real para você, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginação, né? Então, de fato, aquilo é como se tivesse acabado de acontecer, então a sua reação física, emocional é 100% real, porém, na hora que o exercício acaba, você sabe que aquilo foi imaginação, né? Nada daquilo de fato acabou de acontecer. Então você está resguardado, você está salvo, porque por mais que aquilo possa reverberar em você por um tempo, porque aquela sensação fica, né? A gente não é um botão que liga e desliga, mas você sabe que aquilo não aconteceu, então não tem como você alimentar nada daquilo, né? Porque ele diz que isso é o que a gente faz na vida, né? Quando você, sei lá, tem, por exemplo, um filho na escola e que ele deveria ter chegado em casa na hora do almoço e ele não chegou. Meio-dia e nada, meio-dia e meia e nada. Você tenta ligar e não consegue falar no telefone. Você liga na escola e dizem que ele já foi embora. Você começa a criar na sua cabeça milhões de histórias, né? Nossa, sofreu um acidente, foi atropelado e está no hospital, foi sequestrado, meu filho foi roubado. Você começa a criar inúmeras histórias na sua cabeça e aquilo vai se tornando real, né? A ponto de virar físico. E daí quando essa criança, esse adolescente chega em casa, você já tem um universo na sua cabeça e de repente simplesmente foi, eu acabei de comer com os amigos e esqueci de te avisar, mãe, né? Mas você criou milhões de histórias na sua cabeça e com um nível de detalhamento que a gente fala, meu Deus, como é que eu consegui criar tudo isso? Gente do céu, tudo fruto da sua imaginação. Então ele fala, a gente faz isso na vida o tempo inteiro, o tempo todo. Por que não fazer isso em prol da atuação? Porque isso tem um reflexo emocional, físico, 100% real, porque aquilo se torna real para você naquela hora. Então, por que não aproveitar isso, né, para atuação? Então, basicamente, esses são os fundamentos da técnica, né? E o texto realmente entra lá na frente, mas não é que o Meisner não tem um estudo de texto, a técnica tem um estudo de texto profundo e bem detalhado, mas ele entra mais para frente depois que todo esse comportamento humano foi criado, foi gerado, veio à tona, né? Porque ele vai trabalhar sempre com os nossos impulsos, porque ele diz que o impulso é o que é orgânico e verdadeiro na gente, é uma coisa que a gente não pensa. Se você coloca a mão no fogo e tá quente, você tira. Você não pensa, nossa, tá queimando, preciso tirar a minha mão, senão vou me machucar. Você não tem tempo para isso, é ação e reação. Então ele diz que o trabalho do ator tá nesse lugar, não tá no lugar racional, intelectual, tá na emoção.
tá no impulso, tá no que está acontecendo aqui agora, e que esses impulsos são geralmente reprimidos na nossa sociedade por uma questão social mesmo, de convívio, né? Ah, você não deve fazer isso, você não pode falar aquilo, mas que em cena é aí que a gente tem que trabalhar, porque é isso que é orgânico, é isso que é verdadeiro. Então é todo um trabalho de fazer com que esses impulsos aflorem, que eles venham à tona, né? Então é um trabalho que é muito transformador, né? Pra gente como ser humano, independente de ator ou não ator. Então esses são alguns dos fundamentos da técnica. E daí quando o texto entra e tudo isso já está criado, sedimentado, treinado, o texto é mais um elemento que vem complementar todo o comportamento humano que foi surgindo a partir de todo esse treinamento, né? Então não tem esforço com o texto, mas existe um trabalho de texto super profundo e que muitas vezes as pessoas não chegam até aquele lugar, então ficam às vezes com essa sensação de que não tem trabalho de texto, mas tem. Mas o primeiro momento todo da técnica realmente são exercícios de improvisação, usando esses elementos, né, esses artifícios, para irem te treinando para estar no aqui e agora, para estar no momento presente, conectado com o outro, seguindo seus impulsos, gerando comportamentos humanos verdadeiros, para que tudo isso depois seja complementado com o texto.